Olá, eu sou o professor Charles Assunção e continuando falando sobre as principais propriedades dos fluidos no que diz respeito à mecânica dos fluidos e às máquinas de fluxo, nós vamos falar nesse vídeo sobre viscosidade. Antes de falarmos da viscosidade propriamente, é importante nós resgatarmos o princípio da aderência. Ele diz que a partícula de fluido que está em contato com uma determinada superfície sólida possui a mesma velocidade daquela superfície. Ora, se a superfície estiver estacionária, a velocidade é zero. Se a superfície estiver em movimento, a película, as partículas de fluido que estão aderidas em contato com aquela superfície possuem a mesma velocidade da superfície, ou seja, não há deslizamento. Nessa figurinha nós podemos perceber aqui uma superfície cuja velocidade é zero e essa superfície cuja velocidade é v0, uma velocidade qualquer. E existe então uma distribuição de velocidade ao longo do fluido, sendo aqui igual a zero e nesse ponto aqui a velocidade do fluido é igual a v0, ou seja, a velocidade da superfície. E a partir então desse princípio, nós resgataremos ou revisaremos o conceito de viscosidade. Viscosidade é uma propriedade do fluido que expressa o grau de resistência que ele possui ao deslocamento, ao escoamento ou à tensão de cisalhamento. É a dificuldade com que ele vai escoar, basicamente isso. Então, essa figurinha nós já tínhamos visto uma semelhante em aulas anteriores, mas vamos resgatar aqui. Nós temos uma porção de fluido, uma superfície estacionária, uma superfície móvel, que nós temos a direção y, direção x e aqui um del y. Se a gente aplica uma força puxando essa superfície, nós vamos gerar uma tensão de cisalhamento nessa área aqui que está em contato, a área de contato entre o fluido e a superfície sólida. E como essa superfície está com velocidade igual a zero, a porção de fluido, as partículas que estão em contato com essa superfície também possuem velocidade igual a zero pelo princípio da aderência. Então vai ocorrer essa deformação. As partículas de fluido que estão em contato com essa superfície irão se deslocar a essa mesma velocidade, nesse caso aqui del U. Então aqui nós temos uma distribuição de velocidade. Nessa linha nós teremos no fluido del U e nessa linha zero. Então nós vamos perceber que o fluido ele vai se deformar. E à medida que o tempo passa, essa deformação vai crescendo. Vejamos que aqui nós temos um del L, com mais uma unidade de tempo nós temos 2 del L, e assim indefinidamente enquanto essa força ou a tensão tangencial existir. Mas nós medimos essa variação angular aqui, ela é chamada de taxa de deformação. E a velocidade com que ela varia vai nos dar a definição de taxa de deformação ou taxa de cisalhamento. Esses dois termos são intercambiáveis. Mas é muito difícil nós medirmos esse ângulo aqui em casos reais. É muito mais fácil nós medirmos a distribuição de velocidade ao longo de uma camada de fluido. Então, por semelhança de triângulos, nós podemos associar a taxa de deformação com a variação de velocidade ao longo da direção y. Lembrando que nesse caso aqui é zero nesse ponto e nesse ponto vai ser o próprio del U. Então vai existir uma distribuição de velocidade aqui que nós podemos associar à taxa de deformação ou à taxa de cisalhamento desse fluido. E essa velocidade, essa taxa vai ser tão grande quanto maior for a força. Se a gente exerce uma força muito grande, essa velocidade tende a ser maior, maior será a taxa de deformação, maior vai ser a diferença de velocidade entre essa superfície e essa superfície. Então, a partir disso, nós podemos definir dois termos. O primeiro é aquele que eu já disse, taxa de cisalhamento, que é a variação desse ângulo aqui, dessa deformação no tempo, ao longo do tempo. Mas, como eu disse, medir esse ângulo não é tecnicamente fácil. Então, por semelhança de triângulos, a gente faz uma outra medida, que é a variação da velocidade
ao longo dessa direção. Isso aqui é relativamente fácil de ser medido. Então a taxa de cisalhamento ou de deformação passa a ser simplesmente du dy, ou seja, a variação de velocidade na direção x ao longo, a velocidade na direção x, mas essa variação ao longo da direção y. E a tensão de cisalhamento, a gente, como eu tinha dito, a gente vai ver que quanto maior essa tensão, essa força, maior vai ser essa taxa de cisalhamento. E por que é importante a gente perceber isso? A gente vai entender, é importante porque nós vamos entender que existe uma proporcionalidade entre essas duas grandezas, e muitas vezes nos projetos, para definir resistência de estrutura, desgastes, a gente precisa conhecer essa taxa, essa tensão de cisalhamento. E isso não é algo fácil de se medir. Então, se a gente consegue medir a variação de velocidade ao longo de uma determinada direção e ter uma proporcionalidade, ou a constante, ou uma equação que relacione essas duas grandezas, a gente consegue obter essa tensão de cisalhamento. E é aqui que a viscosidade entra, porque a viscosidade é exatamente essa proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. A gente vai ver no próximo slide que existem alguns tipos de fluidos, mas aqui no nosso contexto nós sempre falaremos dos fluidos newtonianos. Então a viscosidade dinâmica de fluidos newtonianos, ela é medida em Newton vezes segundo por metro quadrado. E ela é representada por essa letrinha grega aqui, μ. Então esse μ aqui é a viscosidade dinâmica de fluidos newtonianos. Para fluidos newtonianos, ou o que define um fluido ser newtoniano, é a característica dessa viscosidade ser constante. É constante em função da taxa de cisalhamento. Então a gente vê que vai em função da tensão de cisalhamento, melhor dizendo. Então essa viscosidade ela vai correlacionar aquelas duas grandezas vistas no slide anterior. De forma que nós podemos ler que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade do fluido vezes a variação de velocidade na direção normal à velocidade. Uma das unidades de medidas mais comuns para esse fluido, não sendo Newton vezes segundo por metro quadrado, é o poase. E a relação entre essas duas grandezas é que 1 poase é 0,1 pascal segundo. Newton por metro quadrado é pascal vezes segundo. Então pascal segundo é essa grandeza aqui, essa unidade. 1 poase é 1/10 de pascal segundo. Nas tabelas técnicas é muito comum ou vermos pascal vezes segundo ou poase. Então aqui fica a dica para a gente fazer a conversão. Só relembrando aqui o conceito então de fluido newtoniano, que já deve ter sido estudado em outros momentos, como em mecânica dos fluidos. Essa figura traz aqui a taxa de deformação, ou seja, aquela velocidade, aquele delta alfa sobre delta t, a variação com que aquele ângulo varia, taxa de deformação, pela tensão de cisalhamento. Vejam que a relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento para fluidos newtonianos é uma reta, ou seja, a derivada aqui é uma constante. A variação de um em relação ao outro é uma constante. Mas nós temos outros tipos de fluidos, dilatantes, pseudoplásticos, plástico de Birman, que têm comportamentos diferentes. Se a gente aumenta a taxa de deformação, a tensão de cisalhamento vai aumentar, mas não há uma taxa constante, há taxas variáveis. E aqui taxas são essas? Aí a gente pode ver aqui, por exemplo, então aqui de novo a gente tem a taxa de deformação e a viscosidade, que é aquela relação entre a taxa de cisalhamento e a taxa de deformação. Para fluidos newtonianos, a gente tem aquela letrinha μ. Veja que independentemente da taxa de deformação ou da velocidade de variação, a relação entre essas duas grandezas é constante. Então a viscosidade aparente ela é constante. E para outros fluidos não. Dependendo da velocidade de deformação, a viscosidade pode aumentar, a viscosidade pode diminuir, e aí o comportamento passa a ser um pouquinho mais complexo, mas de novo aqui nós vamos abordar sempre fluidos newtonianos, ou seja, de viscosidade constante. Nós temos uma outra grandeza também, que é a viscosidade cinemática, que
que nada mais é do que a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Então aqui tem viscosidade cinemática, cuja unidade no sistema internacional é metro quadrado por segundo. Nós temos aqui a viscosidade absoluta e a massa específica. De novo, uma unidade muito comum, e essas conversões de unidades são práticas, porque esses números nessas unidades aqui, eles se tornam muito pequenos. E aí fazer contas com números pequenos fica um tanto quanto difícil, e os erros associados podem ser muito grandes, porque a gente passa a fazer arredondamentos indevidos. Então uma unidade bastante comum é o Stokes, sendo que um Stoke é 1 centímetro quadrado por segundo. Veja que não é nem metro. Se a gente fizer a relação aqui, a gente está com a relação de 10.000. Então 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Então uma unidade bastante comum é o Stokes, sendo 1 Stokes igual a 1 centímetro quadrado por segundo. Para fechar o assunto, eu vou trazer aqui o efeito da temperatura sobre a viscosidade. Essa propriedade é bastante suscetível a variações sob temperaturas diferentes. Então, quando a gente fala de viscosidade de um fluido, é importante nós nos referirmos a que temperatura aquele fluido está. Então, aqui nós temos alguns exemplos de óleos, especialmente óleos usados em motores, né? Dá para perceber que à medida que a temperatura aumenta, aqui é a viscosidade absoluta, nós temos um decréscimo de viscosidade, ou seja, uma facilidade ao escoamento. Aquela resistência ao escoamento, as ligações ali entre as moléculas, elas vão reduzindo a sua força e o fluido passa a escoar com maior facilidade. Um exemplo muito simples e claro é o mel. Quando a gente tem um mel a temperatura ambiente, tenta virar um pote ou mesmo tirar o mel com uma colher, a gente vê aquela resistência, aquela dificuldade, as baixas velocidades com que ele escoa. Muitas vezes ele até chega a cristalizar, mas se a gente aquece o mel, põe em banho-maria, a gente vê que ele já fica bem mais fluido, ele já fica com uma viscosidade, um escoamento próximo da água, por exemplo. Então esse efeito é devido à redução das ligações ali entre as moléculas, por causa do aumento da velocidade, da temperatura. E para fechar, chamar a atenção aqui para a variação, que esse comportamento de redução de viscosidade em função do aumento da temperatura é para líquidos, mas vejam que para gases o efeito é contrário. À medida que a gente aumenta a temperatura, a viscosidade tende a aumentar. É um aumento bastante discreto, mas a tendência é de aumento. Isso porque nos gases as moléculas já estão distantes entre si, a interação entre elas é a menor possível, porque as moléculas tendem a se afastar, mas à medida que a gente aumenta a temperatura, o grau de agitação entre as moléculas aumenta e por conta disso as moléculas começam a interagir mais. E por isso então o contato entre elas aumenta e por isso a viscosidade então de fluidos gasosos aumenta, melhor dizendo, a sua facilidade ao escoamento vai reduzir, porque ele vai ficando mais viscoso em função da maior interação entre as moléculas por causa do aumento de temperatura. Com esse slide eu finalizo essa breve revisão sobre viscosidade, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, não hesite em entrar em contato, eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!